Bendición, la paz de Cristo, hermanos y hermanas. Les fala el hermano Wilmer, de aqui desde o Brasil. Eu quero fazer uma oração com todos vocês em esta maravilhosa tarde. Vamos orar. Pai que estás no céu, em nome de Jesus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, fala com nossos corações, Deus. Fala com nossas vidas, fala com nosso espírito, por meio de tu Espírito Santo, por el Ruach HaKodesh del Deus viviente. Amém, amém. Bom, irmãos, em esta tarde eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em el livro do Atos dos Apóstoles, o capítulo 12, el versículo 5. Este tema que eu vou falar com vocês se trata da oração, a importância da oração. A igreja tem que orar. Os irmãos têm que orar. Todo mundo deveria orar a Deus. O tempo, você sabe, 1 hora, 2, 10 minutos, o tempo Deus coloca. Que é orar? Orar é falar com Deus, falar com Ele, colocar todos os seus problemas, suas preocupações nas mãos de Deus. Deus é bom, é grande, cheio de misericórdia. E Ele quer falar com tua vida em esta tarde. Então vamos a ler a palavra. Atos de los Apóstoles, capítulo 12, en verso 5, dice así: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Então, nós vemos aqui uma situação muito difícil para um homem de Deus. Pedro pregava a palavra. Sempre a pessoa que prega a palavra, ela tem alguma persecução. O inimigo se levanta contra ele para querer destruir a pessoa. Pedro estava aqui e vai ser pronto entregado para o inimigo, por decirlo assim. E aqui diz algo importante em esto, vou resumir um pouco. Diz que, mientras Pedro estava preso, a igreja fazia oração por a vida dele. Então, nós vemos que a oração tem muito poder para a libertação. Então, se você está passando dificuldade, se sua vida quizás não ha saído para frente, se você está passando algum tipo de cautividade, é porque você não está orando o que você precisa. Você precisa orar, primeiramente você. Pedro, quando estava lá na cadeia, com certeza ele estava orando. Ali ele estava preso, ele orava na cadeia, orava. Mas tinha uma cobertura em cima dele, orando, que é a igreja. Então, a igreja tem que orar pelos irmãos. E os irmãos têm que orar pela igreja. Esse é um princípio básico. Então, nós vemos que por meio da oração, coisas grandes passam. Ele estava com corrente nas mãos, os pés, e estava atado, sem esperança. Mas quando você clama, a palavra diz assim em Jeremias 33:3, diz: clama-me e eu te responderei. Então, Deus sempre vai responder a oração. Deus sempre vai responder a oração. Então, a oração é uma ferramenta que Deus deixou para nós abrir os céus, para nós orar e Deus escuta. Mas é necessário sacrificar nossa carne e orar a Deus. Pai, eu estou aqui, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa meu coração, Espírito Santo, cheia-me de tua presença. Então, Pedro, naquela situação difícil, ele estava orando. Ele estava buscando a Deus. A igreja estava quizás em jejum, em oração contínua. Então, se você que é pai, você que é mãe, tem um filho em ataduras, tem um filho, um parente que ele está passando, está atado, está amarrado, o marido não quer trocar sua vida, você tem que entrar em oração. Seria bom também entrar em jejum e oração, que é mais poderoso todavia o jejum e a oração. Você clame a Deus, ore a Deus, pida para seu pastor, para sua igreja orar também por ele. Fala com um irmão também que ore por ele. Então, a oração em conjunto move a mão de Deus. A mão de Deus se move em favor de sua vida. Então, é interessante como eles oraram, eles clamaram e os céus se abriram para Pedro. Então, há propósito, mãe, pai, para tu filho também. Deus quer libertar essas pessoas, Deus quer libertar a los irmãos, mas é necessário orar a Deus. É a Ele, o Senhor disse: clama a mim. Nós temos que clamar a Deus, não a los homens. Jesus falou também: venid a mim, los que estáis cargados e trabalhados,
y os faré descansar. Entonces siempre nós temos que ir al Espíritu Santo, al Dios viviente. Él es el que va a traer la respuesta. Clama a mí, yo te responderé. Entonces Dios siempre prometió que Él iba a responder a la iglesia. La iglesia va a ser abençoada por el poder de Dios, pero precisa clamar, hacer oraciones. Mientras la iglesia clamaba, dice que los ángeles se movieron a favor de Pedro, a favor da igreja. Entonces, quando você ora, quando você busca, clama, os céus se abrem, não só se abrem, se colocam à disposição a los ángeles para su favor, como obraram em Pedro. Esta é uma realidade. Quando você clama, o cielo se abre, os céus se abrem em seu favor. Jesus escuta a sua oração e os ángeles se movem como se moveram a Pedro. Pedro estava lá orando, aí fechado, clamando, e ele havia tido uma visão. Quando ele pensou que estava em uma visão também, quando o Malachim, o ángel del Senhor, Malachim se diz em hebreu, o ángel do Senhor chegou e apareceu e entrou ali na cadeia. E quando a presença de Deus chega com provisão, o Senhor lhe disse: cúbrete. O ángel do Senhor falou: cúbrete e vai sair daqui da cadeia hoje. Então ele pensava que era uma visão que ele tinha, mas era a realidade. Era o poder da oração, era Deus trabalhando na vida dele. Então Deus não troca, a palavra diz que Deus não ha trocado, Ele é o mesmo. Então tu tens que orar para que os céus se abram e Deus mande seus ángeles para te abençoar em tua vida, para derramar essas bênçãos que tu estás preparando, para libertar tuas finanças, para libertar a tu marido, a tu filho, a tu esposa, para liberar todo o que está fechado com corrente, porque o inimigo, diz a palavra em João 10:10, que o ladrão não vem senão para matar, furtar e destruir. Ele vem destruir todo, mas Jesus Cristo vem para tirar as correntes, para libertar a tu parente, para libertar esse filho que está na droga, essa filha que está na droga, essa filha que não quer nada com Deus. Então tu tens que orar, tu tens que clamar, porque o Senhor promete e Deus não é homem para mentir. Ele falou, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele não trocou. Assim como clamou a igreja, assim quando você vai à igreja, clama ao Senhor, pida a oração, ora por mim, me ajuda em oração, fala com Deus também, Deus me ajuda, estou aqui, manda tus ángeles, me ajuda, e o Senhor vai liberar os ángeles, vai liberar o Espírito Santo, para que a glória de Ele seja manifestada aqui na terra, porque Deus é o mesmo, Jesus Cristo está fazendo os mesmos milagres, e Ele vai te tirar também dessas cadeias, desse lugar de escuridão, desse fosso da desesperação, sem emprego, sem nada, sem esperança. Jesus é a esperança para a tua vida, mulher, homem. É simples buscar a Ele, é clamar a Ele, clama a mim, eu te responderei. Então Deus vai obrar a tu favor em este dia. E todos os dias que você busque a Deus, Deus vai te abençoar, mulher. Então eu quero deixar esta pequena reflexão. A oração é poderosa. Pedro orou, a igreja orou, e as correntes cayeron. Foi livre e foi direcionado. O ángel de Jeová sacou a ele e lo levou e lo direcionou no caminho. Quizás tu não tenhas direção porque tu não has orado, porque você não orou a Deus, porque você não buscou a presença e está dando voltas aí, voltas e voltas, e não consegue sair, não consegue a visão, está fechado, está amarrado os pés e mãos. Mas Jesus te faz livre neste dia, por el poder da palavra, pelo poder da sangue do Cordeiro, que morreu lá na cruz do Calvário. Ele é bom, grande e misericordioso, e Ele te ama, e Ele quer que tu sigas a Ele, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem mais caminho, só Jesus pode libertar tua vida, mulher, homem, irmão, irmã. Busca a Deus, clama a Ele, que Ele vai te socorrer no dia da angústia. Está todo preparado para te ajudar. É uma questão de posição, tomar uma posição perante Deus e buscar a Ele. É hoje, não é amanhã, é hoje que Deus está falando para ti, mulher, para ti, homem. Busca a Deus, pida oração, pode colocar aqui também pedido de oração, e nós vamos estar orando por todos vocês, por seus filhos, por suas famílias, em nome de Jesus.
Bom, irmãos, eu deixo esta reflexão para vocês, esta pequena reflexão para você. Quero fazer uma oração neste corto mensagem, que você entenda que a oração tem poder. A oração é poderosa. Você tem que falar com Deus, não com os homens. Por isso o Senhor diz: vem a mim, a Ele, não é a los homens, é a Jesus Cristo. Amém? Então vamos fazer uma oração. Pai que estás no céu, muito obrigado por este tempo aqui, Senhor, por tua presença que está neste lugar. Ruach HaKodesh, obrigado, Espírito Santo, por falar com nossas vidas. Eu apresento todas essas pessoas que estão ali, Senhor, que eles estão precisando de tua ajuda e de tu socorro, Senhor. Aquelas que estão nas cadeias, que têm correntes, Senhor, que estão sofrendo. Liberta eles. Em nome de Jesus, neste dia, eu profetizo que tu Espírito se mueve, Senhor, e que essa pessoa que está passando luta, ela clama e que os céus se abrem a seu favor. Obrigado por este tempo. Amém, amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por este tempo. Irmão, Deus abençoe a todos vocês e que o Senhor continue bendicindo suas vidas. Amém e amém.